Para muitos, a ideia de trabalhar como vigilante de incêndio pode não parecer tão atrativa. Porém, para outros solitários e apaixonados pela natureza como eu, a oportunidade de viver longe de tudo e de todos era o que mais desejava. Em 1995, eu apliquei para o trabalho no Centro-Oeste americano. E vários meses depois, eu fui enviado para passar 3 meses na torre número 5. A torre mais afastada e isolada de todas. Enquanto eu tirava minhas coisas da van, o motorista perguntou se eu sabia de alguma coisa daquela torre. Eu respondi que não, e ele disse que ninguém conseguia trabalhar naquele lugar. Que por ali existia algo estranho. Um mistério assustador. Eu agradeci pela informação, nos despedimos e ele saiu a toda velocidade. A torre era enorme. 30 metros de altura, com uma enorme e confortável cabana, com todo o necessário para 2 semanas, quando a próxima entrega seria realizada. No primeiro dia, passei limpando, agasalhando as coisas à minha maneira e lendo as instruções do que fazer, como fazer e quando fazer. Observar a floresta a cada hora e alertar a base e outras torres para qualquer sinal de incêndio ou da presença de turistas não autorizados. No fim de todos os dias, fazer um relatório completo de tudo que eu viu, principalmente com relação aos animais e pássaros. Em nenhuma ocasião, por mais urgente que possa parecer, desça da torre depois de escurecer. Logo abaixo das instruções, alguém acrescentou algo estranho e preocupante. Cuidado com os assobios. Eles não são desse mundo. Ao terminar de ler as instruções, eu fiquei pensando no assobiador e por que ninguém havia mencionado de sua existência. Mas pensando ser apenas uma brincadeira, pouco a pouco o pensamento foi dispersando e eu resolvi fazer a primeira ronda de observação. O lugar era perfeito. A paz, a tranquilidade e o silêncio era impressionante. Eu não podia acreditar que no meio de tanta beleza podia existir um ser assustador e de um outro mundo. Mas a verdade é que eu sabia de casos de pessoas que, curtindo ou trabalhando em florestas como aquela, jamais voltaram. E aqueles que por sorte foram encontrados contam histórias que mais parecem filmes de terror. Os 2 primeiros dias passaram sem nenhuma novidade. Nem sinais de fogo, turistas ou do assobiador. No 3º dia, enquanto vasculhava a floresta com binóculo, eu vi que uma pessoa olhava para a torre do meio de um limpo bem distante. Devido à distância, não dava para ver muito bem os detalhes de sua fisionomia. Só dava para ver que era uma pessoa alta e magra. Eu fiquei olhando para aquela pessoa, tentando focar o binóculo para ver melhor os detalhes. Infelizmente não foi possível. A distância não permitia. Poucos minutos depois, o estranho sujeito saiu do clarão e sumiu. Eu pensei em informar a base e as outras torres, mas achei melhor esperar um pouco mais. Com certeza, eles iriam rir da minha história e achar que tudo aquilo era coisa da minha imaginação. Eu passei um bom tempo buscando pelo estranho, mas ele não voltou a aparecer. No dia seguinte, levantei e ao sair e usar o binóculo, eu quase tive um treco do coração. O estranho estava mais próximo que no dia anterior. Agora eu podia vê-lo melhor. Não podia ser um humano. Apesar de ainda não poder ver os seus detalhes nitidamente, eu podia ver o quanto era alto e magro. Sua cabeça não era uma cabeça normal. Era longa. Seus braços também. E o pior de tudo é que o estranho não estava sozinho. Estava acompanhado de um outro com o mesmo aspecto físico. Eu corri para o rádio e contei para a base o que via. A resposta foi o que imaginava. Calma, rapaz. Tudo é consequência do isolamento. É apenas coisa da sua imaginação. Isso acontece com todos. Eu tive vontade de largar tudo e abandonar a torre. Mas não podia. Além da distância, eu não tinha a menor ideia para onde seguir.
O jeito era continuar no topo da torre trancado e esperar pelos estranhos. Cada vez que olhava, eles estavam mais próximos, sempre parados e olhando em direção da torre. Então logo escureceu, eu preparei um jantar rapidinho e no momento que terminei e saí para a plataforma, eu ouvi algo estranho pela primeira vez. Um assobio. O assobiador não era apenas uma brincadeira. Ele realmente existia e assobiava do pé da torre, chamando. Eu corri para dentro da cabana, tranquei a porta, apaguei a luz e pelo canto de uma das janelas abri um pouco da cortina e olhei. Eu não podia acreditar no que via. Os estranhos haviam chegado e realmente não eram humanos. Suas cabeças brilhavam como duas bolas avermelhadas que pulsavam com cada assobio. Sem saber o que fazer, fechei o canto da cortina e corri para esconder no banheiro. Os assobios continuaram por uns 5 minutos e pararam. E o rádio chamou. Eu saí do banheiro e atendi. Torre 5. Por que não atendeu o assobio? A pergunta me pegou de surpresa. E antes que eu perguntasse quem falava, a transmissão foi desconectada. Eu passei a noite olhando para o rádio e pensando quem havia ligado e como sabia do assobio. No dia seguinte, os estranhos já haviam sumido. Porém, quando o sol havia entrado e a escuridão chegado, eu vi uma pequena chama uns 200 metros da torre. Eu ainda pensei em chamar o número de emergência. Mas como a chama era tão pequena e a equipe demoraria pelo menos 1h30 para chegar, eu decidi descer e apagar o fogo. Com uma lanterna, enxada e um facão nas mãos, eu desci a escada o mais rápido que podia e corri em direção da chama. Ao chegar na metade do caminho, a chama apagou e uma outra apareceu. A mesma bola avermelhada dos assobiadores. Naquele instante, eu percebi a estupidez que havia cometido. Eu descobri que tudo aquilo não passava de uma armadilha para me tirar da torre. Agora só restava rezar para ter tempo de voltar. E sem perder um só segundo, eu larguei as ferramentas e saí como louco em direção à escada. Às minhas costas, as bolas assobiavam e aproximavam. Em poucos segundos, eu cheguei ao pé da escada e comecei a saltar 2, 3 degraus de uma só vez. Ao chegar no topo, mal tive força de fechar o alçapão e arrastar até dentro da cabana. Enquanto eu tremia tentando recuperar o fôlego e controlar o pavor, do lado de fora e lá de baixo, os assobiadores assobiavam mais seguido e mais alto. Poucos minutos depois, os assobios pararam e as bolas sumiram. E poucos segundos depois, o rádio chamou. Torre 5. Você conheceu os assobiadores? Na próxima vez, eles irão subir. Eu fiquei apavorado pensando no que fazer. A possibilidade daqueles estranhos subirem até a torre apavorava. Eu peguei o rádio, chamei a base e informei da minha decisão de abandonar a torre no momento que o sol saísse. Às 5h30 da manhã, eu peguei algo de comer e beber, tranquei a torre e desci. Enquanto descia, eu vi que uma van chegava. O mesmo motorista de antes, que foi logo dizendo: Rapaz, você não foi o primeiro e nem será o último. Esse lugar possui um mistério que ninguém é capaz de enfrentar. Um mistério de outro mundo. Te cuida e muito obrigado.